Capítulo 1295, Condensando um núcleo violeta, Parte 1. A magia do ar não é tão simples quanto você faz. Você está apenas usando o poder onde a sutileza funcionar é muito melhor. Olhe com cuidado. Breza. Lit girou o dedo indicador e médio em uma espiral curta, a runa do ar. Ele criou uma brisa suave que se transformou em um vento forte e depois em uma série de lâminas de ar que progressivamente cortavam um arbusto até que ele fosse arrancado do chão. Aran ainda estava observando com a boca aberta quando um pequeno raio transformou as raízes agora expostas em uma massa carbonizada. Uma runa, uma palavra e ainda 4 efeitos diferentes. Lit mostrou a Aran seu braço direito, onde um relâmpago em forma de cobra deslizava da ponta dos dedos até o cotovelo. Leria interrompeu o treinamento para admirar a criatura conjurada. A cobra era tão viva que sibilou para Aran, mostrando suas presas radiantes quando ele tentou tocá-la. Como você faz isso, tio? Ela perguntou. A magia do ar é mais do que colocar mana no vento. A magia do ar trata de manipular as forças naturais que geram o vento e os relâmpagos. O que sua mana faz é apenas carregar seu corpo e o elemento ar para gerar o empurrão. É assim que você obtém vento. Se você sobrecarregar apenas o vento, de modo que o ar fique densamente compactado, e não apenas comprimido pela força bruta, nasce uma pá de vento. Lit sacudiu os dedos, produzindo um corte de vários centímetros de profundidade no chão. Se você sobrecarregar seu corpo e o ar, surgirá o raio. Gostaria de poder explicar o magnetismo e a polaridade, mas mesmo as crianças da Terra teriam dificuldade em compreendê-los na sua idade, muito menos as que nasceram em Mogar, onde a ciência ainda está atrasada. Felizmente para eles, as runas permitem que os mogarianos entendam e controlem o fenômeno por instinto, se praticarem o suficiente. Ele pensou. A magia da água é diferente, mas ainda funciona de maneira semelhante. A água está presente na umidade do ar, dentro das plantas, dentro de nós, em todos os lugares. Que a água permanece suspensa no ar. Demais irá condensar, muito pouco e permanecerá invisível. Lit ergueu as mãos, gerando uma névoa fina que lentamente se tornou mais densa até se transformar em uma névoa que dificultava a visão das crianças além do nariz. A água não tem forma, mas o gelo não. A névoa de repente se moveu para as mãos de Lit, onde o mana comprimiu em água e depois tirou o calor da água até que ela congelasse. Para obter gelo, você deve infundir a mesma água que conjurou com mais mana para alterar suas propriedades. Caso contrário, você apenas conjurará mais água. Depois de fazer isso, a mana e o gelo se tornam um e você pode movê-lo como se o gelo for um dos seus membros. As 2 esferas de gelo se abriram como ovos, transformando-se em uma fênix e em um dragão, cada um do tamanho de uma águia. Eles subiram pelos braços de Lit até pousarem em seus ombros. A magia da água faz sentido agora? Lit perguntou, recebendo acenos de cabeça em resposta, porque as crianças eram incapazes de mover a boca. Muito bem. Volte ao trabalho então. Lit enviou as construções de gelo acima dos locais de treinamento das crianças e as fez explodir em uma fina névoa de gelo. Acima de suas cabeças agora eles tinham um arco-íris cada. Não só tinha as cores mais brilhantes que já tinham visto, mas também era tão baixo que eles sentiam que poderiam tocá-lo se fossem um pouco mais altos. A magia é incrível. Assustadora, mas incrível. Leria não conseguia desviar o olhar do arco-íris e tropeçou algumas vezes no caminho de volta. Você acha que algum dia vou me tornar como você? Aran perguntou. Claro que você vai. Lit acariciou sua cabeça, tranquilizando para não criar outro trilhão. Mas só se você sempre trabalhar duro, nunca desistir nem apressar as coisas. Lembre-se que na vida e na magia não existem atalhos. Com essas palavras, Aran virou a carranca de cabeça para baixo e começou a praticar magia do ar do zero antes de trabalhar em feitiços de água. Antes da hora do almoço, ele já conseguia produzir lâminas de ar adequadas e emitir faíscas de raios com as pontas dos dedos. Leria, em vez disso, aprendeu a lançar algumas lâminas de ar seguidas com diferentes poderes perfurantes, mas ainda não tinha entendido como conjurar relâmpagos.
A comida está pronta. Enquanto as crianças praticavam, Lee pescou, cortou a cabeça e o rabo para não fazê-los parecer seres vivos, destruiu todas as partes não comestíveis com magia das trevas e grelhou a tenra carne branca com um pouco de tempero. Em 1 minuto. Acho que estou perto de congelar a água enquanto a conjuro, em vez de em 2 etapas separadas. Léria respondeu. Congelar uma piscina de água era muito mais fácil do que conjurar gelo direto. Eu também preciso de um tempo. Aran ainda estava trabalhando em seu raio. Além das faíscas e do arrepio do cabelo, ele ainda não havia conseguido nenhum resultado. Ele está apenas uma tintura loira de um super sojalite, pensou enquanto evocava uma brisa lenta que levava o cheiro de peixe grelhado para as crianças, esmagando seu foco como um elefante pisando em um formigueiro. Que pena. Não posso desperdiçar comida boa. Vou entregá-la a Abominos e Onyx e preparar mais quando terminar. A visão de grandes pedaços de peixe acabando nas bocas abertas das feras mágicas que imediatamente imploravam por mais fez as crianças repensarem suas prioridades. A prática da magia consumia muita energia tanto que no momento em que pararam perceberam o quão cansados estavam tanto na mente quanto no corpo. Não conte para a mamãe que eu disse isso, mas acho que você é a melhor cozinheira da família. Nunca gosto de vegetais quando é ela quem os prepara. Léria mastigou a comida tão rápido que Lee teve que desacelerá-la mais de uma vez para evitar que ela engasgasse com bocados muito grandes. Isso é porque eu também não gosto deles, então tive que encontrar uma maneira de torná-los saborosos. Lee aceitou o elogio com uma pequena reverência. Não me importa o quanto você ainda esteja enojado com a sombra de Ezio, acho que você seria um ótimo pai. Solus ficou emocionado ao ver toda a atenção que ele deu às crianças. Mogar está certo e Fenagar está errado. Você faz mais do que apenas matar. Onyx, pare de estragar meu almoço. Aran disse. O Chief emitiu rosnados baixos por um tempo, implorando por comida. Depois de se cansar de ver os outros comendo, ela tentou tirar alguns peixes do prato com um trenó da pata. Infelizmente para Onyx, sua pata era maior que o prato e muito difícil de errar. A rejeição fez a fera abaixar as orelhas e emitir um miado triste que partiu o coração do menino até que ele dividisse parte de sua refeição. Lita havia preparado bastante para os 3, então alimentar um pouco as 2 feras mágicas não era um problema. Obrigado pela refeição. Aran e Léria agradeceram a Lita antes de lavar a louça, ansiosos para testar suas habilidades. Não tão rápido. Lita parou no caminho de volta para o lago. Capítulo 1296, Condensando um núcleo violeta, parte 2. Descansar faz parte do treinamento. Trabalhar demais na sua idade pode prejudicar seu crescimento. Entre, limpe-se do suor e tire uma soneca. Vou acordá-lo quando chegar a hora de praticar novamente. Ele preparou 2 quartos diferentes, cada um como uma espaçosa banheira de pedra com superfície áspera para não escorregar, e os encheu com água fumegante. Léria estava prestes a protestar, mas depois de cheirar a gola da camisa, ela apenas disse, obrigado tio. Faça-lhes companhia, certifique-se de que nada aconteça e me ligue assim que adormecerem. Lita enviou as feras mágicas para dentro enquanto ele poderia finalmente praticar um pouco para seu núcleo violeta. Acho que sei porque a fusão com os demônios das trevas me permitiu chegar perto do próximo avanço. Um indivíduo de núcleo violeta pode lançar feitiços simplesmente movendo-se, usando seus ossos, músculos e até mesmo seu fluxo sanguíneo para traçar runas de energia. Enquanto estava na minha forma proto-guardião, cada parte do meu corpo tinha um ou mais núcleos de mana. Ao controlá-los com magia espiritual, eu poderia fazer com que os demônios fossem lançados em meu lugar, mesmo que estivesse muito ocupado lutando para me concentrar em feitiços. Lip pensou. Durante esse tempo, fui capaz de lutar como alguém com núcleo violeta graças às mentes dos demônios trabalhando como muleta. Além disso, o fato de eu ter usado energia que não era minha diminuiu significativamente o fardo. Nesta forma, em vez disso, meus órgãos geram vórtices que aumentam meu fluxo de mana e armazenam mana. Eles apoiam meu núcleo de mana e melhoram todas as minhas habilidades, mas não tenho controle consciente sobre eles.
Para alcançar o núcleo violeta, devo ser capaz de controlar os vórtices e condensá-los em pseudo, se não mesmo núcleos de mana auxiliares. O primeiro passo é aprender como senti-los, assim como o primeiro passo do despertar é a capacidade de sentir a energia do mundo. Lith sentou-se de pernas cruzadas no chão e concentrou-se apenas na respiração. Ele não utilizou nenhuma técnica para não deixar que a energia externa afetasse suas percepções. Então, ele começou a circular ativamente sua mana de uma parte de seu corpo para outra enquanto Solus usava seu sentido de mana para mostrar onde estavam os vórtices. Sinto muito, mas nada acontece. Mesmo quando o fluxo de mana se sobrepõe a um vórtice, não há interação entre eles. Solus disse depois de várias tentativas fracassadas. Deveríamos, segure esse pensamento. Lita interrompeu, sentindo uma das feras mágicas vindo em sua direção. Como ele havia previsto, as crianças adormeceram nas banheiras. Não havia risco de se afogarem, mas assim que a água esfriasse, eles certamente pegariam um resfriado. Lita usou a magia da água para secar o corpo e os cabelos antes de colocar as crianças na cama sob vários cobertores já aquecidos pela magia do fogo. O que você estava dizendo? Lith perguntou uma vez, estabelecendo proteções que não permitiriam que ninguém perturbasse o sono ou o treinamento das crianças. Que mal posso esperar para ver você com seus próprios filhos? Solus respondeu. Isso não. Sobre o fluxo de mana mutar, ela suspirou. Tente usar o revigoramento, mas acumule a energia onde estão os vórtices, em vez de espalhá-la uniformemente. Lith fez o que ela disse, mas mesmo com o impulso do revigoramento, Lith não conseguiu perceber os vórtices e fazê-los interagir com seu fluxo de mana. Ok, isso pode ser complicado, se não mesmo perigoso. Solus pensou. Agora tente usar a acumulação, mas em vez de trazer a energia para o seu núcleo de mana, mova-a para seus vórtices. O que? Lith deixou escapar surpreso. Isso é um risco enorme. Os tecidos normais não suportam nem mesmo pequenos espasmos do núcleo de mana. Lembra como doeu quando usei a acumulação durante gargalos e o núcleo dispersou a energia com força? E isso depois de já ter liberado o peso da energia mundial. Se um núcleo de mana pode explodir, não vejo por que um vórtice muito menos estável não pode fazer o mesmo. Você está certo, desculpe. Foi uma ideia estúpida. Solus tentou pensar em alguma alternativa, mas não encontrou nenhuma. Não, é uma ótima ideia, mas não posso arriscar sofrer mais danos do que o revigoramento pode curar. Faremos como as crianças e começaremos com pequenos passos. Vou respirar muito brevemente e conduzir a energia para o vórtice no meu pulmão direito, longe dos sinais vitais. Dessa forma, podemos coletar dados sobre como um vórtice se comporta em comparação com o núcleo, e mesmo se algo der errado, entre os feitiços de cura armazenados em meus anéis e sua ajuda, não sofrerei um ferimento fatal. Lith disse. Com sua próxima respiração, o experimento começou. Lith mal respirou, mas isso lhe causou uma dor significativa enquanto a energia mundial viajava por sua carne, em vez de por seus pulmões. Lith não podia usar a fusão com a escuridão porque não existiam dados ruins quando não se tinha ideia do que estavam fazendo. A dor era o feedback de algo que ele estava fazendo de errado e somente observando como diferentes métodos alteravam sua intensidade é que Lith poderia se aproximar de uma técnica de controle adequada. Quando a energia mundial atingiu o ombro direito, a pontada de dor forçou Lith a cerrar os dentes e comprimir a área com seu fluxo de mana para evitar que o vórtice explodisse. A agonia diminuiu à medida que o vórtice processou lentamente a densa energia mundial acumulada junto com a do ambiente, transformando-a em mana. Lith sorriu o tempo todo porque a dor lhe permitiu perceber o processo. Foda-me de lado. Mas isso vai acontecer. Lith suspirou de alívio ao perceber que a cura de seu corpo também consertou seu vórtice, não deixando nenhum dano permanente. Eu sei que o tempo voa quando alguém se diverte ou arrisca a vida, mas acho que você deveria acordar as crianças. Solus disse enquanto tomava notas extensas de suas descobertas e mostrava a ele uma repetição da falha em câmera lenta. Lith estava muito ocupado limitando os danos e suportando a dor para dar uma olhada adequada em tempo real.
Obrigado, Solos. Não sei o que faria sem sua memória. Eu realmente gostaria que houvesse um geyser de mana aqui. Seria a ocasião perfeita para as crianças conhecerem casualmente uma fada da luz. Lee pensou. Eu também, ela disse. Leria e Aran demoraram um pouco para recuperar o entusiasmo pela magia. Eles ainda estavam cansados e depois de dormirem em uma cama quentinha com a barriga cheia, sentiram-se como um urso pronto para hibernar. Lento e com vontade de mel. Mesmo assim eles não reclamaram e retomaram o treinamento de onde o haviam parado, sem parar até que as árvores escondessem a metade inferior do sol. Eles ainda eram um pouco ásperos nas bordas, mas agora ambos podiam conjurar gelo e iluminação a qualquer momento. Não é muito cedo? Ainda há luz. Leria apontou para o pôr do sol. Não. Você trabalhou o suficiente por hoje e quer evitar a hora do rush. Sem jantar de novo. Depois que Lee sinalizou para que parassem, Aran se virou apenas para descobrir que não havia fogo nem jantar esperando por eles. Continua no próximo vídeo.